Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula sobre teorias e pensadores da sociologia. Aqui nós vamos falar sobre Karl Marx, em específico a visão de Marx sobre a organização e funcionamento da sociedade. Bom, o ponto de partida da análise sociológica de Karl Marx são as chamadas condições materiais de sobrevivência. Ou poderíamos dizer, o que é necessário para o ser humano sobreviver, não é? Alimento, água, moradia, né? Nós podemos enumerar algumas coisas aqui. E como ele obtém esses recursos? Onde é que o ser humano vai buscar esses recursos para garantir as suas condições materiais de sobrevivência? Marx vai nos dizer que os seres humanos se organizam para extrair da natureza o necessário à sua sobrevivência. Nesse processo, ele estabelece com outros seres humanos relações sociais ou relações produtivas, para usar um termo marxista. Por exemplo, quando agricultores se organizam numa cooperativa para produzir alimento, eles tanto produzem alimentos para si mesmo, produção de subsistência, como eles podem produzir esses alimentos, essas verduras, esses legumes, para vender a algum comprador externo. Eles criam, então, relações entre si, não é? Se eles vendessem esses produtos a um feirante, esse feirante também precisa garantir as suas condições materiais de sobrevivência. Então ele vai vender esses alimentos por um determinado preço para conseguir um certo dinheiro e aí poder comprar outras coisas que ele necessite. Ou até mesmo uma grande empresa que compra esses alimentos para fazer suco ou vender de forma industrializada, ela também está garantindo as condições materiais de sobrevivência de seus empregados e, obviamente, dos donos da empresa. Ou seja, nesse processo de construir relações sociais com outros seres humanos, de compra, venda, produção e etc., a sociedade como um todo surge. Em resumo, a sociedade surge a partir da busca do ser humano pelas condições materiais de sobrevivência. Isso quer dizer que, para Marx, as relações produtivas é que estão na base da sociedade. Ou seja, essas relações produtivas que vão constituir o que a sociologia chama de economia, não é? A produção e distribuição de bens e serviços, é que, para Marx, vão determinar todo o resto da organização da sociedade como um todo. Vamos entender isso um pouco melhor. Então, de que forma isso vai acontecer? Ou como é que os seres humanos se organizam para produzir? A gente já viu que essas formas que os seres humanos encontram de produzir as condições materiais de sobrevivência vão variar de uma época para uma época. A essas formas, Marx dá o nome de modos de produção. Para cada modo de produção, existe um tipo de meios de produção. E o que são meios de produção? É tudo aquilo que é necessário para se produzir. Vamos entender isso de uma forma melhor, colocando em exemplos, certo? Na pré-história, o modo de produção é o que Marx chama de comunismo primitivo. Por quê? Não havia desigualdade entre os seres humanos. Os meios de produção, ou seja, as ferramentas utilizadas para caça, para coleta, as lanças, os arcos e flechas, né, como tem aí nas figuras, não eram propriedade de ninguém, não havia a ideia de propriedade privada. Por isso que se chamava comunismo primitivo. Tudo era de uso comum. Aí, andando na história, a gente chega na Antiguidade. Na Grécia e no Império Romano, o próximo modo de produção que vai emergir é o que Marx chama de escravismo. Por que escravismo? Porque os meios de produção eram os escravos. Os próprios escravos trabalhavam, se dedicavam às tarefas e os patrícios, né, os cidadãos romanos e os cidadãos gregos, eram quem se serviam do produto do trabalho desses escravos. E aí a história anda e a gente chega no feudalismo. O feudalismo já é outro modo de produção. Qual é o meio de produção vigente no feudalismo? São as terras, não é? Aqui a gente pode ver os servos de um feudo cultivando as terras. Parte fica para o servo, parte para o senhor feudal. Chegando nos dias de hoje, na sociedade capitalista, os meios de produção já são outros, né? As grandes indústrias usam o quê? Maquinários, né? Como a gente pode ver aqui nessa fábrica industrial de aves. Então, maquinário pesado, grandes esteiras, grandes equipamentos, máquinas, robôs, não é? Ou então numa empresa de serviço, computadores e etc. Os meios de produção
eles vão ser característicos de cada modo de produção. No sistema escravista, quem é o meio de produção? O próprio escravo. No sistema feudal, quem são os meios de produção? A terra. No capitalismo, quem são os meios de produção? As fábricas, as indústrias. Com base nisso, então, como é que Marx explica a organização da sociedade? A gente tem que ter em mente duas coisas. Primeiro, para Marx, a posse dos meios de produção e a posse do poder dentro da sociedade são coisas que sempre estão juntas. Quem controla o feudo na Idade Média controla o poder da sociedade medieval. Quem controla as empresas e as indústrias no capitalismo controla o poder dentro da sociedade capitalista. A outra coisa é somente o trabalho gera riqueza. Por isso o trabalho ocupa uma posição tão importante dentro da análise sociológica de Marx. Só ele é capaz de gerar riqueza. Só o trabalho é capaz de produzir. Então, ao longo da história das sociedades, nós vamos ter uma tensão entre aqueles que trabalham e geram riqueza e aqueles que possuem a posse dos meios de produção, bem como a posse do poder dentro da sociedade. No sistema escravista, nós vamos ter os cidadãos versus os escravos. Os cidadãos são aqueles considerados livres, não é? Aqueles que se dedicam à política, aqueles que podem exercer suas atividades. Os escravos são posse dos cidadãos. Os escravos não têm sua autonomia completa. Os escravos trabalham e o seu trabalho é apropriado pelos cidadãos. Na realidade, os escravos são posse dos cidadãos. No sistema feudal, nós vamos ter os nobres, né, com seus feudos, os nobres, os senhores feudais, versus os plebeus, que vão ser seus servos. Os nobres vão ser os donos das terras, e os plebeus vão trabalhar nessas terras. Então, os nobres vão ser a classe dominante, e os plebeus vão ser a classe dominada. Mais uma vez, o trabalho dos plebeus é apropriado pelos nobres. No capitalismo, nós vamos ter o mesmo esquema. Nós vamos ter os burgueses, que são os donos das empresas, das indústrias, e os proletários, que são aqueles que trabalham para os burgueses, em troca de um salário. Então, os burgueses oferecem aos proletários a oportunidade de trabalho nas suas empresas, que são os meios de produção, em troca de um salário. Ou seja, os proletários geram riqueza para os burgueses. Resumo dessa história toda. Ao possuir os meios de produção, a classe dominante tem um poder sobre a geração das condições materiais de sobrevivência. Os senhores feudais controlam as terras que produzem os alimentos necessários à alimentação dos servos e à própria alimentação dos senhores feudais. Os empresários, os capitalistas, os burgueses, controlam as empresas, controlam as indústrias, que produzem produtos que vão ser trocados no mercado em troca de capital. Como todo ser humano precisa sobreviver, isso dá à classe dominante poder sobre a sociedade. Todo mundo precisa se alimentar, todo mundo precisa pagar o aluguel, ou pagar a prestação do apartamento, enfim. Todo mundo precisa garantir um salário nos dias de hoje para que possa sobreviver. Então, quem dá um emprego na sociedade atual? São os empresários, são os donos das indústrias. Resta, então, aos demais seres humanos trabalhar para a classe dominante. No caso, a burguesia, no capitalismo. A classe dominante, então, se apropria da riqueza gerada pelos trabalhadores. E assim, então, Marx explica a desigualdade social existente no capitalismo.